Oi pessoal, eu queria conversar com vocês hoje, mais voltado para quem está na faculdade de medicina, ou então quem está pensando em entrar para a faculdade de medicina. Algumas pessoas me escrevem perguntando sobre estágios, ou no Canadá, ou nos Estados Unidos. Quão importante é conseguir esses estágios, por que é que os estágios são importantes, e como que eles conseguem esses estágios. Uma outra pergunta que é bem frequente é se você deve fazer o estágio nos Estados Unidos ou no Canadá. Eu vou tentar me focar mais nessa última pergunta e explicar um pouquinho como é a diferença entre essas duas coisas. Para responder isso, eu acho que a primeira coisa que você deve se perguntar é qual que é a sua chance de conseguir residência permanente no Canadá logo depois que você sai da faculdade, ou até durante a faculdade. Por que eu estou falando isso? Porque para você fazer o seu application para residência médica aqui no Canadá, você precisa ser residente permanente ou você precisa ser cidadão. Se você já satisfaz esse requisito, então fazer uma elective aqui no Canadá é uma excelente opção para você. Quanto tempo tem que ser esse elective? Eu diria que pelo menos 4 semanas. Em muitos lugares você não vai conseguir mais do que 8 a 12 semanas. Se você conseguir 12 semanas, excelente. Porque quanto mais tempo, maior a chance que você tem de mostrar o seu serviço e conseguir uma carta de recomendação. Agora, e se você não tem residência permanente, não é cidadão canadense, e não acha que vai conseguir o número de pontos necessário para a residência permanente logo depois da faculdade? Bem, aí talvez seja mais interessante para você fazer uma elective nos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque para você conseguir uma residência médica nos Estados Unidos, você não precisa ser residente permanente. Você pode conseguir primeiro a residência médica e depois apply para um visto que eles chamam de H1B ou então o J1, que são vistos de estudo ou trabalho. Muitas residências dão esses vistos ou ajudam vocês a conseguir esses vistos. Eu acredito que tenha tido um movimento do H1B, do visto de trabalho, para o visto de estudo, que é o J1, na maioria dos programas de residência, mas mesmo assim é um visto que você pode conseguir e depois conseguir o que eles chamam de waiver para continuar nos Estados Unidos se você quiser, ou você pode voltar para o Brasil ou para ir para algum outro país. Então, se você não vai conseguir residência permanente no Canadá, talvez seja muito mais interessante para você fazer um elective nos Estados Unidos. O elective, basicamente você faz para ter uma experiência americana, de preferência uma experiência que a gente chama de hands-on, quer dizer que você funciona como um estudante de medicina americano ou canadense, e mostrar o seu serviço para um attending em alguma faculdade americana para conseguir uma carta de recomendação. Quão importante é isso? Eu diria que uma escala de 0 a 10 é de 8 a 10, talvez 10. Na verdade, muitos dos programas americanos exigem que você tenha uma experiência nos Estados Unidos, que seja hands-on, para você poder apply para aquele programa de residência. E a carta de recomendação, eu acho que não é segredo para ninguém, é extremamente importante para conseguir uma vaga no programa de residência. Além do teste, que pode ser o MCCQE1 aqui no Canadá, ou então o Step 1 nos Estados Unidos, não tem muita coisa pelo que os programas vão para saber quem é que eles podem atrair para o programa deles, quem é que eles vão pegar para o programa deles. Uma grande parte da decisão é feita baseado nas cartas de recomendação que você vai mandar para os programas. Na verdade, que as pessoas que vão escrever essas cartas para você vão mandar para o programa. A gente vai fazer um outro vídeo especificamente sobre como pedir, o que deve estar na carta de recomendação, mas vocês deviam saber que ela é extremamente importante. Quanto mais tempo você passa nos Estados Unidos ou no Canadá, mais cartas de recomendação você é capaz de conseguir. Claro que se você está vindo do Brasil, você vai querer alguma carta de recomendação que seja do Brasil também. Você não vai querer só carta de recomendação dos Estados Unidos ou do Canadá. Mas se você passou um tempo razoável aqui, eu diria que para quem fez fellowship, por exemplo, de 1 ano ou mais, você pode conseguir todas as cartas aqui. Agora, se você tem a sua residência permanente no Canadá, ou você é cidadão canadense, como que você faz? No Canadá, existe uma entidade que coordena isso de maneira central, que é o AFMC. Você tem que procurar no afmc.ca como que você faz para conseguir esses electives aqui no Canadá. Existem alguns fees que são cobrados, existe um fee até para você poder fazer o seu registro nesse site, e aí você vai estar competindo com canadenses e com estudantes internacionais
para esses electives. É importante lembrar também que você precisa ser estudante de medicina quando você está fazendo esses electives. Se você já acabou a faculdade de medicina, elective não é para você, veja o vídeo sobre o observership, eu vou colocar um link aqui para você. Nos Estados Unidos, apesar de existir uma entidade central pela American Medical Association, eu acredito que seja a American Medical Association, muitos electives, na verdade, são feitos diretamente por cada hospital. A gente tem uma lista de electives de vários hospitais em vários lugares dos Estados Unidos que normalmente aceitam médicos estrangeiros, que a gente vai colocar no nosso curso, Seja Médico no Canadá. Se você estiver interessado no curso, vai estar lá, é um bônus para você, a lista dos electives, que a gente tenta manter sempre atualizada, com o site, quanto custa, informações diversas sobre como fazer. Lembrando que durante essa pandemia, a maioria desses electives não está acontecendo. Então, se você precisa de um elective para esse ano, eu não sei como é que vai ficar até o final do ano. Se você precisa de um elective para o ano que vem, eu espero que eles já estejam abertos de novo. Esses electives, realmente você vai ter que mandar um e-mail, você vai ter que mandar um application inteiro, ou por e-mail ou pelo correio. Você vai precisar de cartas de recomendação e você vai precisar, às vezes, de um personal statement dizendo por que você quer esse elective. Em alguns electives, você talvez não consiga até não pagar nenhum fee, porque a renda no Brasil, quando você coloca em dólares americanos, pode ser baixo o suficiente que você não vai precisar pagar fee nenhum para fazer esses electives. Outros não têm essa mesma bolsa, digamos assim, para você, e eles vão custar entre $1.000 e $2.000 talvez por mês. Então tem um gasto envolvido com o elective, tem um gasto aqui para o application, tem um gasto talvez para fazer o elective, e com certeza eles não vão pagar para você moradia e não vão pagar a sua passagem de avião, então tem um gasto envolvido com isso também. E é por isso que você quer, quando você estiver nesse elective, fazer o máximo possível para impressionar as pessoas com quem você está trabalhando. Essas pessoas podem ser o seu portal de entrada para conseguir uma vaga de residência nos Estados Unidos, se você ainda é estudante de medicina aí no Brasil. Porque se elas verem que você é interessado, que elas verem que você tem conhecimento suficiente e que você seria um ótimo residente, elas não vão hesitar em dar uma carta de recomendação, ou às vezes até de falar para o diretor do programa que você vai estar applying e que você é um bom candidato. Isso é uma coisa que fellows às vezes fazem, eu fiz com residentes que passaram comigo, de falar com a pessoa que está na comissão para pegar esses residentes, falar, essa é uma pessoa que seria excelente para o nosso programa. Então você quer esse tipo de recomendação, é muito mais valioso, eu diria, do que o seu currículo até. Apesar do seu currículo ser importante também. Então é isso. Me diz se você tiver alguma pergunta, escreve aí embaixo. Eu estou planejando um vídeo, talvez, sobre alguém que fez um elective aqui no Canadá, que conseguiu uma vaga muito disputada de residência, que vai dar umas dicas melhores pra gente de como que ele conseguiu isso. Eu espero que eu consiga esse vídeo para semana que vem ou na próxima. E um abração, até a próxima.